Oi, gente, tudo bem? Essa semana eu quero dar uma atualização para vocês a respeito de microplásticos. Para quem está lembrado, o ano passado eu já disponibilizei um vídeo a respeito desse assunto, onde eu mostro para vocês, né, de onde isso é gerado, como é que é o ciclo desses microplásticos no meio ambiente, como que se analisa. E de lá para cá, algumas novidades já apareceram, alguns estudos já descobriram outras coisas. Então, são essas atualizações que eu quero conversar aqui com vocês essa semana. Primeira coisa, já se sabe assim uma ordem do tipo de microplástico que mais acontece no meio ambiente. Primeiríssimo lugar, polipropileno, PP, é o que mais tem no ambiente, é o que mais é encontrado. Depois disso, a gente tem o poliestireno, que é o PS, o PVC e o PET, ok? O PET e o polipropileno, principalmente, eles mais ocorrem em água engarrafada, ok? Água potável, garrafa PET, né? Refrigerante, então ali tem muito microplástico, é fonte de bastante microplásticos. E a Organização Mundial da Saúde, o que eles já descobriram? Porque os principais estudos eram a respeito dos efeitos disso na saúde humana. E o que foi encontrado assim, ó, que talvez o plástico em si não tenha tanto problema, mas o que vem associado ao microplástico. Então se sabe que criam aqueles biofilmes na superfície das partículas e ali pode ter muitos organismos patogênicos e também pode ter contaminação química e até aquelas decorrentes do processo de fabricação. Então os produtos que são utilizados na fabricação e que vão ficar ali presentes nas partículas. Talvez esses patogênicos, né, sejam muito mais preocupantes, a gente está ingerindo esses organismos que vêm junto com os plásticos. Outra coisa que foi identificada é o seguinte, ó, que partículas acima de 150 microns, eles não são absorvidos pelo organismo, eles são excretados. E também já tem alguns estudos que agora estão fazendo em fezes humanas para identificar quanto microplástico tem nas fezes, ou seja, quanto que a gente está excretando. E tomara que a gente esteja excretando, né? Porque se ficar no organismo já é mais problemático. Aí lembrando então, dois tipos de microplásticos, os primários, que são aqueles que são fabricados com esse objetivo, então é aquele que a gente encontra na pasta de dente, naqueles esfoliantes, né, para o corpo, esfoliantes faciais, aqueles microplásticos, eles são fabricados para isso, então se chama de microplásticos primários e eles também vão parar no esgoto, vão parar no meio ambiente. E os microplásticos secundários, que eles são decorrentes da quebra dos plásticos. Então, aí eles vêm de copos plásticos, eles vêm de garrafas, carpete, roupa. Lembrando também, né, que eu comentei naquele vídeo, naquele primeiro vídeo que eu fiz, as roupas sintéticas são uma grande fonte de microplásticos, porque quando a gente lava, muitas fibras se soltam, então isso também vai parar no esgoto. E as pesquisas também hoje se direcionam para isso, para identificar fibras que não liberem tantas partículas no momento da lavagem. Lembra também quando começou a se falar de contaminação por metais? A gente sabe que em locais que são muito poluídos, a gente não deve comer ostra, não deve comer mexilhão, porque esses organismos eles filtram a água do mar e eles acabam concentrando esses poluentes. A mesma coisa acontece para os microplásticos, então, né, sabendo em locais muito poluídos nunca é bom comer, eles vão, né, tá acumulando microplásticos e todos os outros poluentes. Então, dependendo da alimentação de cada um, se quem toma muita água de garrafa, quem come muito mexilhão, outras fontes que tem também, ó, sal marinho e peixes. Então, dependendo da alimentação, é estimado que esteja se ingerindo 5 gramas de microplásticos por semana. 5 gramas equivale a um cartão de crédito. Então, imagina lá, dependendo do tipo de alimentação, a gente pode estar ingerindo um cartão de crédito em microplástico por semana, o que é muito chocante, né? É bastante isso. Os microplásticos, eles estão presentes não só nos alimentos e na água, mas no solo e no ar. Essas partículas, elas estão presentes em todos os locais, em todos os compartimentos ambientais. Porque elas vão se quebrando, mas elas não se degradam. Chega lá no final, eu tenho essas partículas super pequenas, mas com as moléculas que não se degradaram, ainda são
o mesmo composto. Então, esse é um dos grandes problemas. Uma boa notícia é assim, ó, que a maioria deles, ela é removida nas estações de tratamento de esgotos. Então, aqui, ó, nessas estações que eu trabalho, nós fizemos análises nas 3 maiores estações, são estações grandes, em centros urbanos. E a maioria dos plásticos, eles são removidos durante o gradeamento e no tratamento primário. Se fez análise em todas as etapas, se fez análise no efluente bruto, após o gradeamento, após tratamento primário, após tratamento secundário, após digestão, e né, lá nos biossólidos no final, no efluente tratado também. E a maioria é removido, então, no gradeamento e no tratamento primário. Aí, lembrando que ele vai parar no lodo, ok? Ele é removido, como muitos contaminantes, acaba concentrando no lodo, e se esse lodo é disposto, né, para a agricultura, pode acabar se ingerindo de volta esse microplástico, então vai se ter uma economia circular de microplásticos, que não é nada agradável, mas é o que pode estar acontecendo, então tem que prestar atenção. Mas como a maioria fica no gradeamento, né, o que foi se identificado nas 3 estações, a gente verificou isso, o mesmo padrão, e essas análises, assim, elas são muito caras, elas demandam muito tempo, e vamos comentar então sobre esses problemas das análises. Primeira coisa, a amostragem. Então, quando se vai se amostrar efluente, se precisa filtrar uma quantidade muito grande do esgoto, né? Então, 100 litros, 200 litros, e aí se passa por uma série de peneiras muito finas, e o que essas peneiras que vai se pegar e vai se levar para o laboratório, onde vai se fazer uma digestão, porque toda a matéria orgânica que está atrelada ali, que está presa ao microplástico, a gente não quer analisar isso, então precisa ser feita uma digestão para remover essa matéria orgânica e aí pegar o microplástico, pegar essas amostras de cada peneira, vai se conhecer, né, o volume que foi filtrado, precisa se saber esse volume. E então cada peneira ela vai ser levada ao microscópio, os resíduos, né, das peneiras vão ser levados ao microscópio para poder se analisar o que é. É um trabalho que é manual. A pessoa que está fazendo a análise vai identificar pela cor, pelo tamanho, pela forma, que tipo de plástico que é, que tipo de fibra que é. Por isso que é super demorado, por isso que é muito caro. As 2 técnicas que existem é a seguinte, sempre vai entrar a microscopia, porque é, né, uma análise manual, e depois, para ter certeza, para confirmar, né, dessa análise microscópica, pode-se utilizar o infravermelho ou a espectroscopia Raman. São 2 técnicas que tem. Em função disso, como isso não é padronizado, ainda isso é um dos problemas, não se tem uma padronização para esse tipo de análise, então a STM, que é a Sociedade Americana para Testes e Materiais, eles estão padronizando isso. E aí tem uma nova técnica que então agora utiliza pirólise associada com GCMS. Então não se precisa mais contar as partículas, vai precisar fazer toda a filtragem da mesma forma, né, que era feito anteriormente, vai se passar pela série de peneiras, mas os resíduos dessas peneiras agora, em vez de precisarem ser analisados individualmente no microscópio, eles vão ser encaminhados para esse equipamento, para uma pirólise, e da pirólise, então, se pode analisar por GCMS que tipo de material que era presente ali. Então, acabou esse problema de contagem manual, de olhar visualmente cada amostra. Acho que é um passo já que está se dando, que vai facilitar e vai deixar essas análises, então, vai com que elas aconteçam mais rapidamente, porque essas análises, para ter um exemplo, né, para vocês, dessas 3 estações que a gente fez, a gente precisou, tipo, 2 dias de amostragem em 3 estações, então 2 dias inteiros, e demorou mais de mês para ser concluído isso. Então, assim, ó, é muito demorado porque realmente é trabalhoso e agora se tendo essa técnica, né, se houver essa padronização com pirólise e GCMS vai ficar mais fácil e menos suscetível ao erro do olho humano, porque, né, depende muito da interpretação. E então essas são o que eu queria colocar para vocês aqui, né, o que tem de novidades, e eu vou estar atualizando vocês. Eu tenho estado muito em contato com esse tipo de assunto e eu tenho participado de simpósios, de discussões, então eu posso ficar
atualizando aqui para vocês. Se vocês têm também alguma coisa, alguma dúvida, alguma contribuição a respeito desse assunto, manda para mim no isabel@fundamentare.com.